Miguel Otávio Santana da Silva, João Pedro, Marcos Vinícius, Agatha Félix, Evaldo dos Santos, Marielle Franco, George Floyd. Este último, George Floyd, foi asfixiado por 8 minutos e 46 segundos, tempo suficiente para levá-lo à morte. No entanto, o seu último suspiro deu ar a movimentos nos Estados Unidos, Brasil, França, Bélgica, Reino Unido, Espanha e tantos outros lugares, para que as pessoas se movimentassem e manifestassem contra o preconceito. A história dele é a história repetida de tantas pessoas que sofreram preconceito no decorrer da história. Essa história precisa mudar e você faz parte dessa mudança. Você sabia que mais da metade dos brasileiros são pretos ou pardos? Ou seja, mais da metade dos brasileiros são negros. Mas pense comigo, quantos médicos negros você já conheceu pessoalmente? Quantos jornalistas pretos em jornais famosos de televisão você já viu? Quantos atores e atrizes negros famosos você conhece e sabe dizer o nome? Quantos super-heróis brancos você conhece e quantos super-heróis pretos você conhece? Quantos cantores pretos que não cantam ou rap, ou funk, ou pagode, ou samba você conhece? Quantos pretos ricos você conhece? Já parou para pensar nisso? Os pretos são maioria no Brasil. Eles também são maioria entre as pessoas mais pobres, a maioria entre as vítimas de assassinato, maioria nas prisões, maioria entre as vítimas de violência policial, maioria entre os policiais que são vítimas de violência. Mas eles são minoria entre os policiais. Eles são minoria entre juízes e advogados. Eles são minoria entre médicos, são minoria entre cantores e atores famosos, são minoria entre as pessoas mais ricas do país, são minoria nas ilustrações dos livros, das histórias em quadrinhos, são minorias em séries e filmes. Isso precisa mudar. Afinal, você já reparou que a maior parte das coisas que a gente aprende na vida, a gente aprende escutando, lendo ou assistindo histórias? Veja bem, na religião, a Bíblia é feita de histórias. Aprendemos sobre Jesus através de histórias. Nós estudamos história para entender de onde a gente veio. Nós assistimos histórias para a gente se divertir. Jesus, nossos professores, nossas mães, os youtubers, eles todos contam histórias para a gente entender certas coisas. Até mesmo notícias de jornal são histórias reais sendo contadas por jornalistas. As histórias são a principal forma de entendermos como a vida funciona. Só que muitas vezes essas histórias que a gente cresceu ouvindo só contam um lado. Já parou para pensar que geralmente só aprendemos a história da Europa e não sabemos quase nada sobre a história da África? Sabemos muito sobre Portugal e Alemanha, mas não sabemos muito sobre Angola e Moçambique. Já repararam que sabemos muito sobre reis e rainhas da Europa e como os pretos foram escravizados, mas não sabemos quase nada sobre reis e rainhas da África e os guerreiros pretos que lutaram pela abolição da escravatura? Já parou para pensar que ouvimos falar muito dos crimes que o pessoal de comunidades de periferia cometem, mas ouvimos falar pouco dos vários crimes de fraude, roubos e violência que grandes empresários brancos que moram na parte legal da cidade cometem? As histórias precisam contar os outros lados também. Isso chamamos de representatividade. Por isso é importante que vocês busquem histórias que não são contadas apenas por pessoas brancas sobre pessoas brancas. Mas precisamos ouvir histórias de pessoas pretas também. Não apenas histórias de sofrimento, escravidão e de favela, mas também histórias de amor, de sucesso, de riqueza e de felicidade. Afinal, existem pessoas boas e ruins de todas as raças. Existem pessoas ricas e pobres de todas as raças. E precisa haver cada vez mais igualdade nas histórias que a gente ouve e conta. Se só te mostram histórias de um lado só, peça que te mostrem o outro lado. Procure outras histórias para ouvir e também para contar. Se você, como eu, gosta de contar histórias, conte histórias sobre pessoas diferentes também. Lembre-se, histórias podem mudar o mundo e até mesmo o jeito que as pessoas são tratadas e vistas. Já parou para pensar que talvez alguém possa conseguir um emprego porque um dia as pessoas não vão mais achar cabelo black como o meu, cabelo desarrumado ou feio? Isso tudo depende de quantos heróis pretos você vai ver nas histórias contadas que tem o cabelo igual ao meu.